Oi, gente. Deixa eu só entrar aqui no. Oi, Maria Inês. Oi, gurias. Lua, Escola Arte, Fara. Ai, gente, o Lauri. Oi, Laurinha. Deixa eu tô aqui no YouTube também. Se eu conseguir, né, enquadrar todo mundo aqui. A minha ideia aqui hoje é conversar, porque eu não conheço muito meu público. Deixa eu só tô ajeitando as coisas aqui. Gente, esse cantinho aqui é no meu quarto. Oi, tudo bom? Meu nome é Simone, sou a Si, né? E eu atualmente, né, ensino as pessoas, né, a transformarem histórias afetivas em lindos objetos de decoração. Mesmo para aquela pessoa que nunca tenha feito coisas, né, artesanais. E eu não sei, no YouTube se tem alguém, eu não consigo enxergar tudo. Deixa eu ver aqui. Chat. E aí eu resolvi fazer essa live para a gente conversar um pouco sobre esse mundo de artesanato e, e entender, né, quem são as pessoas que me seguem, né, se são pessoas que já trabalham com artesanato. Oi, Dalia, eu tô no Instagram também ao vivo, então vou ficar virando a cabeça aqui. Darciane, boa tarde. Sejam bem-vindas, né? Eu não quero ficar muito aleatória aqui no assunto, mas enfim, eu às vezes penso, né, nas pessoas que nunca fizeram nada artesanal, né? E aí eu penso quanto elas precisam ganhar confiança, né? E eu acho que uma boa forma da gente dizer para a pessoa, para ela ganhar confiança, é dizer que a gente também começou do zero. Eu não sei se aí no YouTube, no Instagram, se tem alguém com essa história, deixa eu baixar aqui, com essa história de ter sentido insegurança na hora antes de começar a fazer artesanato. Tô aqui com chimarrão. Porque às vezes tem pessoas que pensam assim, isso não é para mim. Tem que ter dom, eu nunca soube nem desenhar. E aí a gente tem que ajudar as pessoas que pensam assim a entenderem que tudo na vida a gente começa do zero, né? Ó, eu não sabia fazer chimarrão. Eu testei muitas vezes. Eu sou uma delas, Fátima, olha aí. E eu queria te perguntar uma coisa, Fátima. Boa tarde aí no YouTube. Eu queria te perguntar uma coisa. Tu sente um pouco de vergonha, assim, quando tu quer aprender alguma coisa e aí já tem gente que sabe e aí tu fica assim, não vou nem perguntar? Eu queria muito saber isso. Porque quando eu não sabia fazer as coisas, eu tinha vergonha. Eu disse, assim, de pequena gostava de desenhar, gostava de lápis de cor, gostava de giz de cera, né? Mas eu sempre achava assim que, pintar deve ser uma coisa tão difícil. E eu comecei a pintar
por manda beijo pra Blumenau, beijo pra Blumenau, ô cidade bacana, né? E aí eu queria ver se essa moça que falou que ela é uma delas, eu queria saber se ela sente isso, se ela sente aquela vergonha, aquela coisa de ai, eu não sei fazer nada e acho que isso não é pra mim. Boa tarde para quem tá chegando no YouTube, tô no Instagram ao mesmo tempo, por isso que eu tô aqui com a cabeça encurvando. Mas eu gostaria de saber isso, né? Se tem muita gente aqui que me segue, que nunca pintou, que nunca fez artesanato. Ali ela é sou de Caldas Novas, Goiânia, amo artesanato. Oi, Miron! Ô, Miron sempre tá me dando força. E eu tava querendo muito conversar sobre isso. O artesanato a gente só aprende fazendo, né? E a pessoa pode começar por artesanatos comuns, mas eu outro dia conversando com uma pessoa e ela disse: "Ah, eu não aguento mais, eu só sei fazer caixinha de MDF". E aí eu disse: "Então, bora começar a aprender outras coisas e fazer um artesanato com mais exclusividade, né?" Boa tarde, primeira vez, Claire, bem-vinda. E eu tô aqui então querendo falar com as pessoas que nunca fizeram artesanato na vida. Deixa eu ver, eu vou ver melhor aqui no notebook o pessoal do YouTube. E eu comecei a trabalhar com artesanato mesmo, assim, de forma mais tempo de dedicação há pouco tempo, tá? Mas eu antes, o artesanato para mim, ele servia como uma válvula de escape, né? Por uma vida muito estressante, né? Eu trabalhei minha vida inteira como enfermeira, né? Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Tudo bem? E aí, como tantas outras pessoas, eu busquei o artesanato para aliviar estresse, para ter um tempo só para mim, né? Para achar um cantinho em casa que fosse só meu. Afinal, eu dividia a minha vida com 3 meninos, né? E com o pai deles lá, antigamente. E aí eu tinha essa necessidade de querer fazer alguma coisa que fosse eu, né? Não eu mãe, não eu a esposa, não eu a filha. Eu queria ser eu, a Simone, né? Fazendo. Bom, e aí eu fui atrás, eu também, técnica de enfermagem, comecei a costurar toucas cirúrgicas e não parei mais. Por quê? Deixa eu ver o nome dela. Luiz Sol, não sei teu nome, Luiz Sol, mas é isso aí, a gente busca, muitas pessoas da área da saúde buscam atividade manual para poder trabalhar as emoções, né? É a minha primeira vez que participo, bem-vinda, Maria de Fátima. Me conta aí se tu já faz artesanato, se tu pinta, ou se faz algum tipo de trabalho manual, me contem aí. Outra coisa, eu tive uma síndrome de burnout, né? Por isso eu busquei o artesanato na época, né? Talvez essa seja a realidade de muitas pessoas, né? Porque gurias, eu falo gurias porque eu sou gaúcha, aliás, tô aqui no meu chimarrão, no meio da tarde, sempre eu gosto de tomar um chimarrão, enquanto eu tô aqui no meu cantinho pintando. E aí eu tive como é que a gente diz? Eu pifei fisicamente e mentalmente, porque eu tinha uma vida muito sobrecarregada. Porque todas nós, né, gurias, que somos mães, esposas, dona de casa e ainda a gente trabalha fora, eu não quero jogar toda a culpa na minha carreira como enfermeira, né?
que é por si só mesmo uma carreira estressante, mas além de ser uma carreira estressante, eu tinha uma vida como mãe muito estressante, porque dois dos meus 3 filhos eram gêmeos. Eu deveria ter 4 filhos, mas eu tive um bebê que morreu no parto. Então isso foi uma causa de dor muito grande. E aí, somado todas essas questões, tudo isso, e cuidar de uma casa, mesmo aquela mulher que todo mundo diz, ah, não faz nada, fica só em casa. Mentira! A mulher que está em casa, ela faz muita coisa, né? E eu me lembro muito da minha mãe que dizia assim, a dona de casa que não faz nada, ou que deixa de fazer uma coisa, ela é taxada como relaxada, porca, qualquer coisa. Agora, a dona de casa deixa tudo em dia, ninguém percebe o trabalho dela. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo aqui. Nunca fiz artesanato, tive um câncer e fiz cirurgia, agora estou fazendo acompanhamento, estou precisando fazer algo, estou muito tensa. Maria de Fátima, mão na massa e vamos começar a fazer alguma coisa. O meu propósito, eu vou lançar um curso novo aí em outubro, e a minha pegada, se vocês assistem meus reels, vocês vão ver, a minha pegada é muito transformar objetos que têm história afetiva e transformar eles em arte decorativa. Quem quiser vir comigo, em outubro a gente vai estar anunciando. A Claire, eu faço trançado em fita, amo fazer artesanato, também faço várias coisas com a reciclagem. É ótimo fazer reciclagem, dá muito sentido. Então eu comecei lá timidamente, como algumas pessoas que estão dizendo aí que nunca pintaram, nunca fizeram arte. Eu comecei do zero também, e é do zero que a gente começa tudo, foi do zero, né, que a gente começou a ser mãe, foi do zero que a gente, né, começou, deixa eu ver ali, estou 7 meses parada, preciso ocupar meu tempo, hoje só cuido da casa e a horta. Aposto como tu gosta muito mais de cuidar da horta, se fosse eu ia gostar muito de cuidar da horta. Mas o serviço de casa, como a minha mãe dizia, é ingrato. A pessoa faz tudo, né, gurias? A gente faz tudo, guarda a roupa de todo mundo, dobra, não deixa a louça na pia, aquela coisa toda, e ninguém dá conta de como o nosso serviço é importante, né? Fui professora por 32 anos, agora em casa, deve ter se aposentado, bora fazer artesanato que ajuda muito. Uma coisa que eu pensava, né, quando eu não sabia fazer nada, mas eu tive essa síndrome de burnout, fiquei muito mal, fiquei deprimida, eu fiquei com problema, eu descobri que tinha problema na coluna e um monte de coisa, porque o corpo ele traduz nas nossas emoções, né? Eu tinha muita dor no corpo. E aí eu fui buscar um curso de pintura. Naquela época não tinha curso online, né? Não existia nem internet. E aí isso tem, então, mais de 20 anos, né? E aí eu fui buscar, né, pintar para pensar em coisas bonitas, não nas dores, não nas dificuldades e não no fato de eu estar afastada por questões emocionais. Claro que eu fiz terapia, mas o fato de eu ir para o artesanato, para a pintura, trouxe composição para mim de que como é bom a gente pegar um pincel e transformar uma coisa do nada para uma coisa linda, né? E acho que todo mundo que faz artesanato pensa isso. Compra uma massa de biscuit, faz coisa linda com biscuit. Tem a moça que falou ali que ela faz costura, touca cirúrgica. Ela pega um pano, sabe cortar e faz as coisas e faz uma coisa bonita, né? E assim foi para mim. Eu comecei então a fazer pequenos objetos que eu não tenho aqui agora, mas eu
eu deveria ter pegado alguma coisa para mostrar para vocês, mas eu tenho as pinturas de mais de 20 anos comigo. Ah, eu tenho uma caixinha. Peraí. Opa. Olha só, gente. Essa caixinha eu pintei faz 23 anos, essa caixinha. É legal, né? Então, assim, ó, nessa época não existia corte a laser, isso aqui era tudo feito por um marceneiro. E aqui eu desenhei com lápis e pintei. Ou seja, e aí eu tenho uma lembrança minha de todo esse tempo, 23 anos. Imagina que eu vou passar adiante, provavelmente para minha netinha. E aí ela ainda vai ter essa caixa inteira ainda. Deixa eu ver quem é que... Eu tô 5 anos, pois estou com incapacidade para o trabalho. Era acompanhante de idosa, tenho 51 anos e não vou poder mais, não posso pegar peso. Olha aí. E, bom, o que eu queria dizer, eu não posso dizer assim, ah, eu tenho uma renda X, né? Dizer para vocês que o que eu faço, eu tenho uma renda, um valor. Eu também sou aposentada, como alguém aí colocou. No entanto, eu tenho sim uma renda extra que varia muito, porque eu gosto de fazer trabalho só sob encomenda. Meu Deus, achei essa live e você simplesmente fala a minha história. Trabalhei 30 anos na enfermagem, olha aí, e o ano passado fui diagnosticada com a mesma síndrome, não consegui voltar para o hospital. Isso acontece muito com o trabalhador da saúde. Eu fui enfermeira do trabalho, né? Para quem não é da enfermagem, talvez não entenda, a enfermeira do trabalho é uma especialização dentro da enfermagem. E a Silvia, agora como comerciante, pintando artesanato, olha aí, sou mais feliz, isso aí. Eu cuidava da saúde do trabalhador e os profissionais de um hospital, na época eram 7.000 funcionários. E eu digo para vocês, um dos grandes afastamentos de profissional da saúde é por doenças psíquicas, né? Porque não é fácil. E somada a toda outra realidade que a gente vive, né? Eu não sei quem tá aí no YouTube, bem-vindo aí. E aí, eu vou dizer para vocês que isso me ajudou muito. Eu voltei pro trabalho depois, as coisas foram se ajeitando, né? Eu me separei do pai dos meus filhos, eles eram muito pequenininhos, tinham 2 anos, os gêmeos. E aí, enfim, eu fiquei bastante tempo sozinha, lidando com casa, com tudo, que não precisa nem dizer para quem é mulher, sabe como é que é. E o artesanato me ajudou. Eu passei, então, assim, quando os meninos tinham uma festinha de aniversário e era menino, eu já fazia uma coisinha para menina, né? Se era menino, eu fazia coisinha para a porta do quarto com a letra do menino. E assim eu fui indo com esse artesanato country, né? Esse artesanato pintura country americana. Aí eu vinha com essa atividade paralela com a minha profissão, mas é a minha profissão bastante estressante. E aí eu tive eu tive um aneurisma que eu nem imaginava que tinha, ele rompeu ali em fevereiro de 2020. Porto não tenho renda, estão a assistente social que estava vendo como me aposentar, as pessoas que me ajudam, mas tenho prazer em aprender. Isso aí, olha, infelizmente, né, gente, a gente está vivendo uma realidade aí no Brasil bem complicada, bastante gente com muita dificuldade. A gente espera que isso melhore, né? Não dá para acreditar que vai vir alguém super poderoso que vai nos ajudar, e boa parte mesmo da nossa melhora é através da gente mesmo, né? Então a ideia é
que eu sei, é assim, que muita gente fazendo artesanato se mantém, né? Aqui e ali, né? Mas se mantém. Mas precisa se dedicar, como qualquer coisa na vida, né? A gente precisa se dedicar com paixão, tem que gostar do que faz, não é? E a gente vai conquistando as pessoas. Existe muito o boca a boca, né? E o boca a boca funciona mesmo em época de digital, né? E as pessoas falam, né? Ah, sabe, eu virei um pouco assim referência para objetos com história afetiva. Então, gente, eu tô com muita peça aqui para transformar, né? E isso a gente tem que usar a criatividade, tem que se inspirar. E não é dom, gente. É muito importante ser dito isso. A gente adquire formas de inspiração, de um olhar diferente para as coisas decoradas, né? Hoje a gente tem a internet que facilita muito essas viagens no tempo, viagens na, na, nas páginas de decoração para se inspirar, cores, tudo, né? Então, assim, existe saída e tem muito, por exemplo, no YouTube, tem bastante vídeos ensinando técnicas, né? É importante a gente ir fazendo alguma coisa que faz bem tanto para a cabeça quanto para o bolso também, né? E eu descobri essa forma, então, essa importância de transformar objetos afetivos depois que eu tive essa ruptura de um aneurisma em 2020, então vai fazer 3 anos em fevereiro, e resumindo assim, eu quase morri, tinha 5% de chance de sobreviver, eu sobrevivi, né? Eu tenho uma lesão cerebral, eu tenho algumas sequelas, mas para fazer o que eu faço funciona bem. Para voltar a ser enfermeira, não dá. Mas eu também não queria mesmo. Eu já tinha encaminhado os papéis para me aposentar, porque, como a gente já falou, né, para trabalhar na saúde, para algumas pessoas a data limite é maior, para outras é menor. Mas a minha, no caso, estava vencendo, né? E com a ruptura desse aneurisma, eu queimei a ponte. Agora eu não quero mais ser enfermeira, eu vou me dedicar mais para as artes. Claro que eu tive que passar por muito treinamento, eu não tinha mais habilidade, eu fiquei bastante tempo lutando para adquirir habilidade motora de novo, eu não conseguia caminhar, eu voltei a caminhar, né? Tudo isso em pouco tempo, assim, eu fui me ajudando. O artesanato me ajudou muito a ter essa força de vontade, a ter essa garra para voltar, tá? E aí eu comecei a gostar de pegar coisas que tinha antiga, né? E transformar. Objeto que era do meu pai, né? Que meu pai tinha falecido não fazia muito tempo. E aí, lembrar das histórias em relação àqueles objetos, né? E começar a reconstruir, né? Mas reconstruir de uma forma que trouxesse beleza e alegria para dentro de casa. Eu não sei se tem pessoas assim como eu, que antes eu olhava uma coisa, por exemplo, uma louça antiga. Uma louça antiga, lascadinha, alguma coisa assim, que era de alguém, né? E aí eu pegava essa louça e eu escondia lá no fundinho de uma prateleira, porque não era bonita como é que ia botar para decorar, né? E aí eu comecei a pensar nisso, né? Enquanto eu me recuperava aí dessas coisas que aconteceram comigo, né? Eu comecei a pensar muito nisso. Como transformar as coisas com as coisas que eu já sei. Ali, ó, a lua e sol, ela ama restaurar, reciclar. As coisas, pegar as técnicas que eu já sei, né? Pegar ideias, né? E aí eu comecei a pensar muito nisso, pensar muito nisso. E aí eu comecei a restaurar coisas, né? E comecei a ressignificar essas coisas também.
E isso tornou uma coisa muito positiva para mim, né? E acredito que seria positivo para qualquer pessoa, porque quando a gente mexe num objeto, a gente lava aquele objeto, a gente examina aquele objeto, a gente se inspira olhando para ele e pensa assim, o que eu posso fazer com ele, como eu posso transformar, ele tá tão feio, eu tenho aqui uma coisa, quer ver? Cadê? As coisas eu dei uma ajeitada aqui para eu poder ficar mais livre. Ó, não sei, mas eu não sei onde botei, mas é uma coqueteleira daquelas antigas. E essa coqueteleira era do marido de uma pessoa e ela me trouxe. Ai, não sei. Ah, tá aqui, ó. Ela me trouxe essa coqueteleira para transformar em algo bonito. E essa coqueteleira foi presente de casamento deles. Eu já pensei, tô pensando, né? Ela tá na fila porque tem mais coisas para fazer, mas eu tenho uma ideia com essa coqueteleira que ela vai poder deixar, né, próximo dela e com uma certa utilidade, mas não vai ser coqueteleira. Então eu fui desenvolvendo, né, técnicas assim de aproveitar, de estudar a superfície, com que limpa a superfície, como prepara a superfície, qual a melhor tinta, qual o melhor método, textura, né? É muito legal fazer textura. Às vezes os objetos não estão com uma superfície muito boa para fazer uma pintura sem que apareça aquela imperfeição da peça. Então fazer uma textura é uma coisa legal, que dá uma modificada. Eu fiz isso com esse tacho. A pessoa me estava colocando fora isso aqui. O que ela me falou? Ela viajou para um lugar e ela viu isso aqui, ela comprou, ela disse que pagou caro por esse tacho. Era para ser um tacho de cobre, mas acabou que descobriu que não era cobre, era qualquer outro tipo de metal, uma imitação provavelmente. E como era assim, né, de um país vizinho nosso, voltar lá para reclamar não dá. E aí ela ia por fora. Aí eu disse para ela, né, porque essa pessoa é minha amiga, tá? E aí eu disse para ela, não põe fora, né? Porque, gente, tava horrível. Aqui dentro tava muito enferrujado, com imperfeição, né? Tanto é que eu fiz textura aqui dentro, né? E fiz textura fora também, porque não era ferrugem do tipo assim, era ferro. Ela é pesada, mas não é um ferro, é um material que não sei qual que é. E eu fiz então textura, eu fiz técnicas de pintura, uma coisa mais vintage para ficar, virou uma fruteira, né? E ela ainda não pegou, mas vai voltar para ela, deixou de ir pro lixo, ela tá apaixonada. Então assim, a gente vai transformando coisas, e isso, gurias, dá uma sensação, uma sensação de reconstrução da gente mesma, né? Quando eu tava ali nos primeiros meses da recuperação dessa hemorragia cerebral, eu queria muito resgatar coisas, eu fiquei com um sentimento muito forte de passar limpo o meu passado, desde a infância para cá, principalmente na família de origem, né? Minha família, né? A história com meus pais, com meus irmãos, e juntando a isso eu tinha perdido meu pai e de alguma forma eu perdi minha mãe também. Minha mãe teve a alma sugada pelo Alzheimer, como eu disse, ela não nos reconhece, não tem interatividade com a gente, mas enfim. Então eu tinha uma necessidade muito grande, assim, porque quase morri, né? Porque tinha perdido meu pai e de alguma forma eu perdi a alma da minha mãe. E aí eu
eu me dei conta disso, como a gente pode resgatar. Eu fiz coisas de decoração com as fotos deles, né? Alguns objetos que eram deles eu fui transformando e tudo virando peça de arte decorativa. Porque tu olha para aquele objeto transformado, o que que acontece? Aquele objeto, ele tem um pouco daquela pessoa que tinha aquele objeto e ele tem um pouco da nossa essência naquele objeto quando a gente transforma. E isso traz beleza, né? Às vezes, o objeto tem mais história do que se imagina. Eu tive uma encomenda, vocês devem ter visto o Reels, eu fiz uma placa, um cabideiro com uma placa de carro que era de uma caminhonete, ou Jeep, não sei, do pai dessa pessoa, que faleceu também antes da pandemia, e ele deixou para a família, né, para os filhos, netos, uma fazenda, onde ele viveu por muitos anos com a esposa, que também faleceu. E a filha, então, não é a primeira coisa que eu transformo, mas que eu tenho aqui ainda, porque não entreguei para ela para mostrar para vocês. Ela me trouxe a placa do carro, do Jeep que ele tinha na fazenda e que ele usava lá, que era muito importante para ele. Eu peguei essa placa do carro e transformei num cabideiro, né? Fiz todo um trabalho aqui de envelhecimento na madeira, né? Eu botei elementos de fazenda. Eu não sou contra MDF, tá? Eu sou contra de ter aquele negócio tudo MDF. Mas o MDF para detalhes, né? É muito legal. Eu fiz aqui em relevo, uma coisa que remete à garagem e tal. Coloquei o nome da fazenda aqui. E o nomezinho dele aqui, ó. Do pai dela. Aí eu botei essa placa. Tá bem aparafusadinha, tudo. E ainda fiz uns ferrugem na placa. Aqui eu botei o galo de fazenda, porque eu quero mesmo trazer a história da fazenda dele, né? Esqueci, gurias, o nome disso. Mas que remete à história da fazenda dele também. E virou um cabideiro que ela vai colocar na casa dela. Ela já amou, só não veio pegar ainda. E ela vai lembrar do pai, da fazenda, das origens, porque ela, na infância dela todinha, ela morou nessa fazenda, né? E ela vai lembrar com uma peça que tá decorando a casa dela. Cada vez que uma pessoa chegar na casa dela e olhar ali, for pendurar a bolsa, pendurar um casaco, vai dizer: ah, que interessante, uma placa de carro. Ela vai contar a história, né, do pai que tinha um Jeep, que era o Jeep da fazenda. E aí ela vai revisitar o passado. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não tenho nada de bom no meu passado para revisitar, nem para relembrar nada, né? E impossível, gente. A gente sempre tem coisas boas para lembrar. Eu poderia só lembrar do meu filho que morreu quando ele estava nascendo, morreu no parto. Eu podia lembrar de uma doença bem complicada que o meu filho mais velho teve, que foram 3 anos de muita insegurança. Eu poderia ficar lembrando dessa síndrome de burnout que eu tive, com depressão. Podia ficar lembrando da minha experiência quase morte, né, dos 5% só de chance de viver, mesmo fazendo cirurgia. Eu podia ficar aqui, poxa, eu podia estar numa cadeira de roda, eu podia estar nisso, naquilo. Eu fiquei com uma lesão cerebral, me atrapalha um pouco, às vezes, o raciocínio e a fala, né? Mas eu voltei a caminhar, eu voltei a dirigir e tudo. Mas eu prefiro lembrar as coisas boas, né? Aquele meu filhinho morreu, mas por algum motivo isso precisou acontecer. Eu acho que tudo é um aprendizado, a família, todo mundo que está envolvido numa situação assim de tristeza, sempre aprende alguma coisa, né? E
Depois vieram dois, eu inesperadamente engravidei de gêmeos 7 anos depois. E aí esses gêmeos são meus companheiros de vida muito queridos, né? E sempre foram uma grande alegria. Eu sempre achei que eu perdi aquele bebê e Deus me mandou dois para alegrar meu coração, né? Eu me recuperei de quadros difíceis, né, de depressão, me recuperei desse AVC hemorrágico que eu tive, um super grave, que ninguém entende como eu não morri, né? Nem eu entendo, porque eu cheguei em ver meu corpo na poltrona, né? E, enfim, então a gente tem que lembrar das coisas boas, né? Quando eu era criança, a nossa família era muito pobre, né? E eu tenho irmão que não gosta de lembrar, né? Mas eu lembro, mas eu lembro também das coisas boas, né? Porque a mãe estava sempre próxima de nós, quase sempre ela não estava tão bem, né? Emocionalmente, né? Mas estava lá, né? A gente tinha amigos, a gente brincava no pátio, a gente brincava na calçada, a gente fazia um monte de coisa, a gente ia para a escola. Naquela época a escola tinha merenda escolar muito gostosa, a gente adorava. E aí a gente cresceu, a gente teve oportunidade, eu tô falando por mim e pelos meus irmãos, a gente teve oportunidade de estudar, a gente teve oportunidade de ter uma profissão, né? De casar, de fazer uma vida, uma família, todos nós tivemos filhos, né? E vimos nossos pais envelhecerem, infelizmente a gente viu o pai falecer, a gente viu a mãe sumindo com Alzheimer, né? Mas estamos aqui, né? E eu tenho um propósito muito grande de de também transformar a vida de outras pessoas, né? Que as pessoas consigam enxergar que é possível a gente ser feliz mesmo com os reveses da vida. Transformando objetos, eu disse, a gente vai se transformando junto. Então, assim, ó, nem que seja latinha. Eu tenho umas latinhas super simples aqui para transformar. Mas quando eu transformar, a pessoa me deu 2 latinhas iguais e ela confia que eu vou fazer uma coisa muito bonitinha para ela guardar umas coisas muito específicas, pequenininhas, e ela vai lembrar de mim sempre. Assim como eu já tenho pessoas que têm coisas minhas que eu pintei há 20 anos, né, que lembram de mim com carinho, né, cada vez que olha aquela peça. E isso é muito legal, muito legal. E outra coisa, não existe mal nenhum a gente cobrar o trabalho da gente. A gente dedica muito tempo, algumas pessoas talvez não saibam, mas dependendo do que a gente vai fazer, a gente leva muito tempo, a gente gasta bastante produto, né? E para ficar bonito, a gente gasta produto mesmo, não é? Porque precisa comprar uma boa tinta, precisa comprar bons pincéis, né? Ser uma guerreira tem muito a passar com a sua conquista. Mas assim como eu, tem muita gente, né? E eu gostaria que as pessoas não precisassem passar por tantas coisas como eu passei, né? Mas cada um tem sua história, né? E aí, eu tô esquecendo de olhar pro YouTube, gente, eu vou encerrar aqui, porque aproveitar que não tem ninguém. Que até fica chato, eu fico virada a cabeça. Deu. E aí, eu passei, porque eu tenho bastante seguidor aqui no Instagram, mas o YouTube eu fico deixando de lado, e aí, né, deixei um pouquinho de lado lá, mas aí a gente fica com pouco seguidor, tenho poucos inscritos lá, e aí eu me perco de vez em quando, e às vezes na minha fala eu travo, não é rateada de velha, é rateada mesmo, porque a lesão é bem onde tem a questão da fala e a questão
de memória, raciocínio, mas aí que eu digo que super lindo para a arte, não me complicou em nada, porque essa lesão é do lado contrário, que é o lado do cérebro que é o mais criativo, que é o que tem mais coisas ligadas à arte, né? Então, até nisso, Deus me abençoou. E aí eu gosto de fazer esses trabalhos. Quando a gente faz, gente, trabalho assim de transformação, de objetos afetivos, que as pessoas confiam na gente, entregam pra gente transformar, normalmente as pessoas nem me perguntam quanto eu vou cobrar. Então vocês vejam que é possível uma fonte de renda boa, né? Quando a gente se dedica com amor, com dedicação, com boas técnicas, com bons produtos, né? Fazer uma coisa muito legal. Eu vou mostrar o que eu fiz com uma ferradura, talvez alguém já tenha visto. É que como eu não entreguei essas coisas ainda, dá pra mostrar. Ó, essa ferradura é a história de o cavalo de alguém, né? E esse cavalo já morreu, a pessoa não monta mais, não tem mais ligação com esse mundo equino, né? Montava, fazia. Como é que a gente diz? Ai, gente, eu não sei. Tem um esporte, né, que se faz a cavalo e tal. E aí eu fiz essa placa. No caso, eu não fiz ela nem cabideiro, nem nada, poderia fazer um cabideiro dela, um porta-chaves, né? E aí eu. Obrigada, Fátima. E aí eu botei elementos bem rurais, né? A corda, né? Couro, elemento de fazenda, fiz técnica de ferrugem, isso aqui é MDF. Eu fiz técnica de ferrugem, né? Porque no meio rural é comum essa questão de ferrugem, é comum essa questão de usar zinco, né? E isso não é um zinco, é uma técnica imitando o zinco. Aqui é couro e eu com a pintura eu fiz mais uma aparência de ferrugem nessa ferradura. Na ferradura, ela estava realmente com algum tipo de ferrugem, mas eu limpei ela muito bem, eu lixei ela muito bem, né? Preparei ela bem pra gente fazer a. Deixa eu fechar aqui. Pra eu fazer a aparência de ferrugem nessa ferradura. A placa, ela é toda, é madeira, né? No entanto, eu fiz técnicas completamente rústicas, assim, né? Cores, né? Todos esses elementos mais rurais, que é a pegada do cavalo, né? Ele tinha um cavalo, trava esse cavalo. Então é isso, gente. Eu queria muito conversar, ver isso. A coisa principal que eu queria dizer é que nós, mulheres, a gente abraça muita coisa. Muitas. A gente é mãe, a gente trabalha fora, a gente cuida da casa e a gente pouco se abraça, né? Então a gente às vezes nem se valoriza e a gente tem um valor enorme na sociedade. E aí, quando a gente se dá conta, a gente está abraçando tanta coisa, o nosso corpo adoece. O meu corpo adoeceu de forma muito forte em dois momentos, né? Primeiro, lá atrás, com síndrome de burnout, e há pouco tempo com um aneurisma, porque eu não tinha esse aneurisma em 2012, porque eu tinha feito uns exames de crânio em 2012, porque eu tinha umas dores de cabeça, mas não havia aneurisma. E aí, de repente, em 2020, eu descubro um aneurisma porque ele rompeu. Então, assim, ele não me levou à morte por um detalhe que eu ainda não compreendo, né? Mas, como profissional da saúde, eu sei
que eu era para ter morrido. Mas, por algum motivo, eu não morri. Por algum motivo, parou de sangrar por um tempo e deu tempo, né, de chegar a um hospital e um médico tentar fazer um procedimento. E aí eu tô aqui, né? Então, não precisa passar por tantas coisas pra gente se dar conta que é importante a gente ter um cantinho pra gente, né? Aí, não vai gente pensar que vocês têm aneurisma, não é isso, hein, que eu quero que pense. Dor de cabeça a gente tem só de olhar a notícia, né? Mas, gurias, eu queria dizer isso. Quem nunca pintou, quem nunca fez artesanato, vale a pena, né? Ah, é caro? Olha, quando eu comecei comprando pincéis simples, né? Pincéis, como é que a gente diz? Nada tão específicos, né? Pincéis assim de luta, né? Para começar. E eu comecei na pintura country, que precisa pincel delicadinho e tal. Eu tinha uma preocupação na época muito grande, que era quanto eu vou gastar para fazer esse tipo de pintura. Aí mas eu estava tão deprimida com tanta coisa e o médico me falou, procura alguma atividade manual. Se vocês conversarem com médicos, uma das coisas que os médicos sempre pedem para as pessoas que não estão tão bem emocionalmente é fazerem atividade manual, né? Seja ela qual for. Né? Tem muita gente que se realiza no crochê, outras se realizam no tricô, no bordado, né? E eu aprendi a fazer tudo isso, e eu misturo tudo isso nas minhas peças, né? E é, e é assim que eu agora ensino pessoas, né, a transformar histórias em objetos de decoração. Eu eventualmente vou estar mostrando aí reels de novas transformações, né? Eu tenho aqui um sacolão aqui embaixo, gurias, de um monte de coisa que eu tenho para transformar. Uma pessoa que me conheceu recentemente aqui no Instagram me mandou pelo correio, né? Uma coisa que era da mãe, uma coisa que era do pai, para que eu transforme em coisas bonitas para ela lembrar deles. Então a gente vai entendendo que o trabalho da gente é muito mais do que pintar. Ele é um trabalho de reconstrução de histórias, é um trabalho de embelezar um lar, é um trabalho de acolher emoções, né? De trazer pessoas para a alegria, né? Então, se existe algum motivo aí para Deus ter me deixado viva, talvez seja esse, ensinar outras mulheres a fazerem o que eu faço, de alguma forma. Vamos ver que o pessoal tá tanto que adora artesanato, vi seu trabalho e quero fazer muitas latas também. As latas é o que tem de mais fácil da gente fazer, né? Fazendo direitinho, com técnica. Quando eu comecei a fazer artesanato, comecei pelos materiais mais baratinhos, o mais simples, sempre pensando em deixar para comprar materiais melhores quando me aperfeiçoar. Hoje, aos poucos, estou melhorando meus materiais. É bem isso. Aqui eu tenho um ateliê lá embaixo, mas eu gosto mesmo de estar aqui. Isso aqui é o meu quarto, gente. Aqui deve ter 1 metro e um pouquinho, né? Que eu fico aqui e trago as caixas, essas caixas de organizadoras, né? Hoje aos poucos, tal. E aí a gente vai melhorando a frota de pincel, a gente vai melhorando a frota de tintas, né? A gente vai entendendo muita coisa. Quando eu estava acamada, que eu não podia caminhar, eu fiz vários cursos online, assim, para entender mais técnicas, para aperfeiçoar outras, né? Então, assim, é assim que a gente vai crescendo, é assim. A gente vai apaixonada no seu trabalho. Que Deus abençoe sua vida. Obrigada, Kênia. E e assim, gurias, a gente vai se aperfeiçoando com o tempo, conversando com as pessoas certas, pegando as dicas com outras, dicas com pessoas certas. Não vão fazer que nem eu,
que um dia eu vi uma pessoa ensinando lá no YouTube a fazer textura para parecer argila, para parecer uma textura. Ela ensinou a misturar tinta com bicarbonato de sódio. Gurias, nunca faço. No início, bah, ficou legal e tal. Daqui a pouco, passaram-se uns meses, eu fui olhar. Aí ela começou do nada. E aí eu fui olhar a peça, parecia que estava chorando. Chorava, chorava, não era um milagre, era o bicarbonato de sódio derretendo. Então, assim, ó, textura tem que ter técnica, tem que saber fazer, tem que saber as dosagens, e não é com bicarbonato de sódio. Olha, mais adiante, gente, lá por eu já tenho aqui a data 13 de outubro, né? Eu vou estar lançando aí meu novo curso, que é justamente transformar histórias afetivas em lindas peças decorativas, mesmo que você nunca tenha feito nada de arte manual, tá bom? E eu quero assim que as pessoas se entusiasmem, encontrem alegria fazendo artesanato, né? E é bom fazer esse artesanato chiquetê do boletê, que nem eu digo, porque o artesanato chiquetê do boletê, ele tem mais valor, você vende melhor, as pessoas valorizam, elas enxergam o diferencial, elas enxergam a exclusividade, né? Elas enxergam a personalização e elas não vão ter em casa aquele artesanato mais do mesmo, sabe? Aquela monte de coisa de colagem, não sei o quê. Não, meu propósito não é esse. Meu propósito é a arte mesmo. É fazer coisa bonita e contando história. Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa. Gosto do trabalho de artesanato com costura. Agora reaprendendo crochê, prefiro do que ficar sentada na frente de um psicólogo. Olha aí. Nada contra os psicólogos, muito bem. Que a gente tem que dizer, né? Porque daqui a pouco o pessoal fica assim, uau, que isso? Estão contra os psicólogos? Não, assim, isso tem muito valor. Mas realmente, muita gente, né, descobre por causa daquelas coisas que eu falei. Porque a gente começa a ter um canto pra gente, um lugar. A gente começa a ter um, gastar nosso dinheiro em comprando coisas pra gente. E a gente começa a ter tempo pra gente, né? Qualquer dia eu vou falar numa live sobre tempo. Essa técnica de desenhos é a mão livre. Alguns desenhos são a mão livre, outros eu faço através de stencil. Uma coisa muito legal, gosto muito de costura criativa, é isso aí. Eu acho legal, eu gosto da costura aquela manual, eu faço algumas coisas também. O stencil, ele ajuda muito para quem não sabe desenhar. Psicólogo é importante, eu faço tratamento, mas eu prefiro artesanato. Gosto muito. Olha, a Liane falou que prefere artesanato, mas é porque o artesanato é quase que nem um filho. A gente vai fazendo, vai surgindo, vai nascendo aquela belezura e a gente fica ali babando. Às vezes a gente tem até dificuldade de entregar para o cliente, né? E aí, porque a gente se apega, e eu adoro que a pessoa me conte a história daquele objeto ali, a história. E outra coisa, gente, se eu não tenho um objeto específico, digamos assim, aquele moedor de carne de ferro, tá? Eu não tenho, mas eu queria, minha mãe tinha e foi jogado fora e não sei o que. Pera que vamos achar um moedor de carne de ferro e nós vamos fazer uma arte para ela lembrar da mãe. Eu ainda não encontrei. Mas eu sei que eu vou encontrar e eu vou transformar esse moedor de carne para ela com a história que ela já me contou da mãe, e isso vai virar um objeto de decoração na casa dela muito bonito, né? Eu não tô me gabando, eu tô só dizendo que quando a gente aprende a fazer técnicas, a gente aprende a se inspirar, aprende a ter criatividade, aprende a fazer as coisas bonitas e coloca amor nisso, é certo que a coisa vai ficar bonita.
Quem é que diz que tem um? Ai, Kênia, aposto como tu não é de Porto Alegre. E aí, mas a gente acha, a gente acha. E aí é isso que eu queria dizer. Gente, valorizem-se, dando um tempo pra gente, um cantinho pra gente, um lugarzinho na casa. Quando eu comecei, eu pintava na mesa da cozinha. Pegava uma caixinha, ia toda tímida lá, que o meu ex-marido era militar. Nada contra os militares, mas militar é meio difícil. Aí eu ia lá com a minha caixinha toda tímida e antes dele chegar eu corria, limpava tudo, juntava tudo, cuidava para não respingar tinta e guardava tudo direitinho. Olha só que louco, né? Então, assim, ó, tempo, espaço, dinheiro não dá para ser desculpa pra gente fazer as coisas, tá? O que eu ia dizer pra vocês? Agora eu vou começar a fazer live todas as segundas e quintas às 15 horas, né? Algum momento ensinando uma técnica, outro momento conversando sobre isso, ou pintando e conversando, e tomando chimarrão. Sou de Caldas, vai ficar bem difícil buscar esse moedor de carne. Pintura em tecido também, mão livre. Perdi meu lugarzinho de trabalho 1 ano, estou perdida até hoje sem ele. Ai, mas encontra um cantinho para ti, Eliane. Ai, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem que eu fiquei bem chateada e disse para ela, para com isso, recupera. Ela disse que sempre sonhou em fazer artesanato, pintar, fazer coisas assim para casa dela. Mas aí o tempo foi passando, e ela precisando trabalhar, nós sabemos como é que é isso, ninguém vive sem salário, né? E aí precisa trabalhar, e foi deixando, e hoje ela acha que ela não tem mais jeito. Claro que tem. Tem gente que começa a pintar com 60, 65, 70 e faz coisas lindas, como se já pintasse há muitos anos. E tem gente que pinta tem gente que pinta há muitos anos e nem pinta tão bonito que nem uma pessoa que pinta há pouco tempo. Porque tem muito de técnica, treinamento, né? E aquele ingrediente que todo mundo sabe, que vale também para comida, o amor, né? Que vale para qualquer coisa que a gente faz na vida, né? Tudo que tiver amor, a tendência é dar bom, como diz o gurizado, dá bom botando amor, né? Então, gente, muito obrigada. Já faz 1 hora, eu acho que nós estamos aqui. Que horas são? 2 minutos para as 4. Então, eu vou dando um tchauzinho para vocês. Quinta-feira, às 15 horas, a gente se vê aqui de novo. Vamos conversar sobre outras coisas também. A gente pode conversar sobre quais são os pincéis básicos, tintas básicas, e a gente pode falar sobre os travamentos que a gente tem sobre criatividade, os travamentos que a gente tem sobre inspiração, né? Podemos falar sobre várias coisas, né? E a gente vai achando, sem amor, dedicação, nada flui. Isso é verdade, Eliane. E isso a gente sabe bem, né? Porque todo mundo já viveu alguma coisa na vida que faltou amor e como isso não foi bom, né? Todo mundo já viveu. Então, assim, ó, eu sempre digo para todo mundo uma coisa que eu aprendi. A gente vem ao mundo sozinho e às vezes eu pensei muitas vezes o que Deus quer da gente, né? Aí Deus te dá a vida, né, através dos seus pais, mas você nasce sozinho e aí você tem que fazer durante a vida o melhor para si. Porque se você estiver bem, se você se amar, se você ficar feliz, todas as pessoas que estão ao seu redor vão ser contaminadas pela sua alegria, pelo seu amor. É que nem máscara de oxigênio quando um avião entra em pane. Primeiro você coloca a máscara em si e depois ajuda a outra pessoa a botar a máscara, né? E a gente aprende muito desde pequena, nós mulheres, a colocar a máscara em todo mundo, menos na gente. Então, é uma mudança de
entendimento das coisas para que a gente possa terminar nossa vida, né, com uma sensação de dever cumprido com a gente mesmo antes de cumprir com os outros, porque a gente também morre sozinho quando a gente nasce sozinho, morre sozinho, e acredito que nessa hora a gente vai fazer um balanço. E aí, cuidei desse corpo, cuidei de mim, cuidei da minha alma, me alimentei de boas notícias, de boas coisas, de alegrias, né? Amei, fui amada, né? Vamos lá ver aqui que alguém escreveu alguma coisa aqui. Beijos, amada. Sou sua fã desde que encontrei você aqui no Instagram. Obrigada, Kênia. A gente vai se vendo por aqui. Vamos ver quem mais. Corrigindo, sou sua fã desde que te encontrei no Instagram. Mas eu entendi. Te encontrei hoje nessa live e amei. Estou precisando muito. Muito bom, gratidão. Que isso, ó. É um aprendizado de vida, né? Eu já passei muitas coisas difíceis e eu tenho certeza que a gente nasce nessa vida para cuidar da gente, poder cuidar dos outros. Então, ficar feliz consigo, amar a si mesmo, para depois amar os outros e cuidar dos outros, tá bom? Um beijo, tenho compromisso agora, já estão até me ligando. Um beijão. Vou fechar aqui.